Sandra Grangeiro e eu estou de volta com muita alegria para nós continuarmos o nosso curso Visão Panorâmica da Bíblia. Nós já estudamos todo o Antigo Testamento e agora nós estamos começando o Novo Testamento. Já estudamos uma introdução geral sobre o Novo Testamento e já estudamos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos por evangelhos sinóticos, não é? Ou sinópticos, alguns autores também escrevem dessa forma. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o evangelho de João. Todos os evangelhos são importantíssimos, não é? E eles são absolutamente necessários para ver esse todo acerca de Jesus Cristo. Os evangelhos mostram realidades distintas acerca de Jesus, por isso eles são complementares, especialmente os três evangelhos. Nós vemos a vida e o ministério de Jesus a partir de perspectivas diferentes. E João, de uma forma mais diferente ainda, porque é um evangelho que mostra a natureza divina de Jesus de uma forma muito mais profunda do que os outros evangelhos. Nós vimos que o fato de nós termos 4 evangelhos, os estudiosos chegaram à conclusão e nós concordamos com ela, porque os evangelhos nos permitem perceber que distinções entre eles, tudo indica que porque eles foram escritos para classes representativas de pessoas. No caso de Mateus, aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos, e o evangelho de João é realmente um evangelho universal, então que nesse caso aqui representa a classe de povos que, saindo de forma geral do meio das suas nações, povos, tribos e línguas, se ajuntavam nessa assembleia de Deus que é a igreja, né? Daí esse evangelho ser mais universal e efetivamente mostrar que Jesus realmente é o verbo de Deus que habitou entre os homens, né? Sobre o autor, esse autor é João, que é irmão mais jovem de Tiago, da família de Zebedeu. É o mesmo autor de Apocalipse e o mesmo autor das 3 cartas, né? Primeira, segunda e terceira carta de João. Ele, juntamente com Pedro e Tiago, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, né? Então, João, nós vamos ver o nível de profundidade que tem esse evangelho, porque eu vou ler alguns trechos com vocês, e vocês vão ver que realmente João conheceu Jesus muito intimamente. Ele era judeu e, diante do nível de debate que existiu na igreja cristã nos primeiros séculos, era realmente imprescindível que um autor judeu escrevesse um evangelho da envergadura do evangelho de João, mostrando mesmo essa divindade de Jesus. Então, João, sendo judeu, era um profundo conhecedor da lei, dos costumes judaicos, então ele sabia exatamente as regras, digamos assim, os códigos culturais daquela nação cuja história Jesus fazia parte, né? Jesus veio, né? Nós nunca vamos nos esquecer que essa visão panorâmica da Bíblia nos mostra essa unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Então Jesus era aquele que havia sido prometido pelos profetas e que fazia parte das promessas que Deus havia feito para Abraão e para Davi, dentre outros, não é? Então, João sabia exatamente
essa unidade e consegue alinhar esse Messias aqui a toda essa história do Antigo Testamento, embora nós vimos que é o Evangelho de Mateus que realmente mostra essa transição explícita, por conta que começa com a genealogia de Jesus, demonstrando que ele é mesmo da descendência de Abraão e de Davi, né? João, então, portanto, foi uma testemunha ocular dos fatos, ele conviveu com Jesus e conheceu-o mais profundamente. Em 3 importantes ocasiões do ministério terreno de Jesus, né? Ou seja, então, em 3 momentos em que Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, João foi visto com ele, juntamente com Tiago e Pedro. Quais são esses momentos, né? O momento da ressurreição da filha de Lázaro, isso está registrado lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 27, a partir do 27, né? Na hora da transfiguração, em Marcos 9, 2, e no jardim do Getsêmani, em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 33. João foi bispo de Éfeso, né? O objetivo principal deste evangelho está registrado lá no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna, não é? Esse é o principal objetivo deste evangelho, dos evangelhos de uma forma geral e da Bíblia. No geral, a Bíblia, meu querido amigo, meu querido irmão, ela foi escrita justamente para nós conhecermos esse plano de Deus de estabelecer o reino dele nesta terra por meio de Jesus Cristo. Portanto, o grande objetivo de Deus em preparar esse livro para nós, em desenvolver toda essa obra dele ao longo da história da humanidade, é a salvação da nossa alma, é vivermos então eternamente com Deus no seu reino de glória. A data em que esse evangelho foi escrito é provavelmente 90 depois de Cristo. Como é que João apresenta a plena divindade de Cristo? Não é? Porque eu disse que esse é o evangelho que vai mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Inclusive, por esse fato, ele não apresenta nenhuma genealogia. Nós vimos que Mateus e Lucas apresentam genealogia a partir de perspectivas diferentes. Mateus pelo lado de José, Lucas pelo lado de Maria, Marcos, porque foi escrito mais especificamente para os judeus, que apresenta Jesus como um servo, embora um servo conquistador, não apresenta genealogia nenhuma. Servo não costuma ter preocupação nenhuma com genealogia, e genealogia nunca foi uma preocupação dos romanos. Aqui em João não tem genealogia porque efetivamente Jesus é eterno, ele é filho de Deus, não é? Então esse é o motivo de não ter genealogia. Como é então que João apresenta essa divindade de Jesus? Como é que ele faz isso? Pelos títulos, né? Fala que Jesus é o Verbo. Depois eu vou voltar nisso aqui logo no primeiro capítulo. Fala que ele é o Messias, fala que ele é o Salvador do mundo, fala que ele é Senhor e Deus. Além disso, pelas afirmações do próprio Jesus, ele fala: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o Cordeiro de Deus. Então é o evangelho que efetivamente mais apresenta essa relação
de Deus com Jesus Cristo de uma forma única, né? Jesus fala que ele está no Pai e o Pai está nele, né? Então, é esse evangelho que mostra de forma mais intensa essa profundidade. Em João 10, 13, tem uma palavra que indica, né, que, vamos ler aqui em João 10, 30, aliás, eu disse 13, mas é 30, João 10, 30, diz, eu e o Pai somos um. Então, esse evangelho mostra essa unidade entre pai e filho de uma forma muito profunda, não é? E também, evidentemente, pelos sinais que Jesus fez. Vários outros temas são muito importantes e aparecem com frequência nesse evangelho. Como, por exemplo, o tema da fé, do amor, da vida eterna, da verdade, tema da vida, do testemunho, a luz, o novo nascimento, as trevas, o conhecimento, o mundo, o julgamento, a glória, o Espírito Santo, o Filho de Deus e o Verbo. São temas que realmente mexem assim com as nossas entranhas, e eu quero destacar um pouco desses temas posteriormente aqui, depois dessas considerações mais gerais sobre o Evangelho, né? Então, enquanto os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinópticos, sinópticos é uma palavra que significa assim, ver conjuntamente. Então, por exemplo, eu vou ver os evangelhos conjuntamente. Se eu ler só Mateus, eu não vou saber nada da infância de Jesus. Então, quando eu leio Lucas, eu vou saber da infância de Jesus por meio de Lucas. Se eu ler só o evangelho de Marcos, eu vou saber menos dos processos que antecederam a crucificação de Jesus. Quando eu leio Lucas, é onde eu mais vejo esses eventos que antecederam a morte dele sendo destacados, né, sendo apresentados. Se eu ler só o Evangelho de Marcos, eu não vou conhecer a genealogia de Jesus, não é? Então eu preciso ler Mateus. Então, por isso, esses evangelhos são sinópticos, né? Eles devem ser lidos conjuntamente. Se, por um lado, esses evangelhos apresentam a biografia de Jesus, mas lembrando que, embora mostrem a biografia de Jesus, não são a biografia de Jesus, porque só pegou elementos relevantes para resultar na salvação da humanidade, não é? Então, é uma biografia seletiva. Mas, embora então seja essa biografia, mesmo que seletiva, os três primeiros evangelhos, o evangelho de João aponta muito mais para a doutrina do Senhor, para ensinamentos muito mais profundos, e não é por meio de parábolas, né? Jesus não usa parábolas aqui nesse livro, ele mostra essa doutrina dele de uma forma diferente, e eu vou dar alguns exemplos para vocês posteriormente. Os sinópticos dizem o que Jesus fez. João vai dar a razão daquilo que Jesus fez, né? E vai mostrar exatamente quem é esse que fez tantas coisas maravilhosas. Então, João apresenta Jesus como Deus, desde o primeiro capítulo até o final. João não adota aquele plano geográfico e cronológico dos outros evangelhos, que vai falando do ministério de Jesus, que passa pela Galileia e vai caminhando até chegar em Jerusalém. Não existe esse programa, né, esse plano geográfico e cronológico em João. Ele fala de alguns eventos, como, por exemplo, a festa da Páscoa, lá no capítulo 2, no 6 e no 11, ele faz menção à festa da Páscoa. Ele fala sobre
a festa das tendas, e também ele fala da dedicação e mais de uma festa que não é especificada lá no capítulo 5, a partir do versículo 1. Isso nos faz perceber, então, e chegar a uma conclusão. João não fala detalhadamente do percurso desse ministério e nem das coisas que Jesus, dos milagres e curas que ele foi realizando ao longo desse ministério, né? Porque o livro é muito mais cheio de detalhes concretos, né? O autor conhece Jesus mais profundamente, ele conhece os costumes religiosos judaicos, ele conhece a mentalidade rabínica, bem como os lugares na Galileia ou em Jerusalém onde Jesus atuou. Esse evangelho, então, é o evangelho que mais tem uma visão espiritual, mais respira, assim, uma meditação mais profunda acerca de Jesus, né? Todos os acontecimentos com Jesus, todas as suas palavras são penetrados por um sentido muito espiritual. Dentro desse evangelho aqui, tem a profundidade máxima que Jesus veio para tirar as pessoas da escuridão, né? Esse evangelho diz que as pessoas estavam em profundas trevas e Jesus veio e trouxe luz, né, para todos aqueles que aceitam a Jesus. A morte dele é o julgamento do mundo para quem não crer nele e naquele que o enviou. E ao passo que é o contrário, né? A crer nele traz vida e vida abundante, conforme esse evangelho diz aqui, que ele veio para isso, para nos trazer vida em abundância. A morte de Jesus, então, é considerada por João como exaltação e glorificação. Na verdade, aquilo que do ponto de vista humano seria um fracasso pleno, que seria a morte, né, por meio da crucificação, em Jesus, dentro da perspectiva de Deus, a morte é simplesmente a vitória dele, né? Porque com a morte dele, ele venceu a morte. Porque como o salário do pecado é a morte, e Jesus não tinha pecado, por isso ao terceiro dia ele ressuscita. A morte não tem a capacidade de reter o corpo de Jesus. Então ele vence a morte. Por isso a Bíblia diz: onde está a morte, o teu agrilhão, não é? E porque Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Toda a vida de Jesus é a realização das grandes figuras messiânicas do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o novo templo, ele é a serpente salvadora erguida no deserto, ele é o pão da vida que substitui o maná, ele é o bom pastor, ele é a verdadeira figueira. Na verdade, quando nós vamos estudar sobre o tabernáculo, nós vamos ver que Jesus, quando fala que ele é a porta que entra ali pelo tabernáculo. Ele é aquele que nos purifica por meio da palavra dele. Então, ele é o Cordeiro de Deus, aliás, antes disso, porque logo que nós entramos no pátio do tabernáculo, tem lá o altar para fazer o sacrifício do cordeiro. Logo depois tem a bacia para que os sacerdotes possam se limpar e entrar no lugar santo. Lá tem o pão da proposição. Jesus fala que eu sou o pão da vida. Lá tem o candelabro. Jesus fala que eu sou a luz do mundo. Lá tem o altar do incenso, não é, que representa a glória de Deus. E lá tem o véu que separa o lugar santíssimo. E que na morte de Jesus, a Bíblia relata que o véu do templo foi rasgado. Isso significa que Jesus abriu a passagem para nós entrarmos no lugar santo dos santos. Então, o Evangelho de João tem toda essa profundidade. Jesus é a porta que nós entramos para nós chegarmos
a presença de Deus, sem a mediação de sacerdotes, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Isso é lindo e glorioso. Quem entende isso, crê nisso, simplesmente tem a vida transformada e tem a salvação da sua alma. Agora, deixa eu refletir com vocês. Eu já avancei um pouco no tempo, mas eu quero entusiasmá-los sempre a ler a Bíblia, não é? Então eu preciso ler alguns trechos com vocês. Olha, lá no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até aqui, não é? Então esse homem estava com Deus, no princípio era o Verbo que estava com Deus, e ele veio, né? Ele se fez carne e ele habitou entre nós. Verbo significa palavra, e esse termo vem da filosofia grega. Ele é um termo impessoal que significa razão divina, mente, sabedoria. Esse era um termo extremamente conhecido entre os gregos, que eram extremamente estudiosos de filosofia. Dentro do Evangelho de João, esse termo adquire um significado novo, que está plenamente em harmonia com todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Então esse termo tem um novo significado dentro do cristianismo, e esse termo então se refere não à sabedoria grega, não à razão grega, não à mente, mas esse termo significa o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus, que nós vemos muito claramente lá em Provérbios. E nós vemos então que a palavra de Deus é a palavra poderosa, que tem uma alta expressão na criação. Lá em Gênesis, Deus diz, olha, haja luz, e houve luz. Então a palavra tem esse poder de criação, né? Então ele veio para trazer luz, mas as trevas não o compreenderam. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui está falando de João, que eu pulei alguns versículos, né? Estava falando de João Batista. Ali estava a luz verdadeira, no caso Jesus agora, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os receberam, nós, por exemplo, não somos judeus, mas aceitamos Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse evangelho, então, mostra esse Jesus que traz luz e nos tira da escuridão. Esse evangelho nos mostra que, se nós não nascermos de novo, nós não temos como conhecer esse reino, não é? Aqui no capítulo 3, um moço super sábio chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, um fariseu, estudioso então da lei, perguntou para Jesus. De noite foi e perguntou: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha, ele reconhece, olha, eu acredito que Deus está com o Senhor, porque o que o Senhor faz
é impossível fazer se Deus não estiver com ele. Ele tem esse reconhecimento. E Jesus falou para ele, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos falou, gente, mas como pode um homem nascer sendo velho? Olha a falta de entendimento dele das questões espirituais. Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Tem jeito de voltar? Como assim? Eu já nasci. Aí Jesus falou, não, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, ou seja, vai ser batizado. O batismo representa, que nós morremos. E quando nós voltamos da água, nós ressuscitamos uma nova criatura. Então, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, porque o Espírito é então que vai nos regenerar e nos transformar numa nova criatura. E aí ele diz então que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ouvi-lo falar de forma mais clara sobre ser uma nova criatura. O Paulo falou, olha, já não sou eu quem vivo, né? Mas Cristo que vive em mim. Então, nós, quando servimos a Deus para vermos o reino dele, nós precisamos nos dispor a morrer e renascer uma nova criatura. Esse evangelho é assim maravilhoso. Eu gostaria de falar muito mais sobre ele, né? Mas o tempo é pouco, mas eu preciso ler mais algumas coisinhas. Aqui, Jesus estava falando algumas coisas para os discípulos lá no capítulo 6. Aí alguém falou, olha, duro é este discurso. Quem que pode ouvir esse discurso? Então, Jesus estava ensinando e as pessoas acharam a palavra dele dura. E aí começaram a se retirar e a deixar Jesus, não é? E lá no versículo 66 diz, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus virou-se para os 12, lá no versículo 67, e fala assim, olha, quereis vós também retirar-vos? Perguntou, vocês também querem me deixar? Porque estão achando difícil a minha palavra? Não é? Vocês querem me deixar? E aí responderam para Jesus, né, que Pedro falou, não, Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Nós servimos a Jesus para nós termos uma vida eterna. Nós não podemos perder esse foco. Vou parar por aqui, mas eu ainda tenho mais coisas para falar do Evangelho de João. Mas eu não quero que a aula fique tão extensa. Então eu vou te encontrar na próxima aula, mas ainda falando deste Evangelho. Até lá!